Saudações, meus amigos, meus irmãos! Estamos em plenitude de graça, da graça de Deus, aquele que nos sustém, aquele que nos deu o sol, o céu, a lua e as estrelas, aquele que fez o mar e as fontes das águas. Hoje nós vamos falar do sétimo sinal. Veja que engraçado. Deus trabalha em ciclos de 7. É por isso que essa grande série está chamada Sétimo Reino, porque é o sétimo reino, o reino de Deus aqui nessa terra. Começou aqui, da entrada de Jesus em Jerusalém, a entrada triunfal, e vai ser concluída agora na sua volta. E na volta de Jesus, nós iremos como igreja, seremos arrebatados para Cristo e viveremos no céu 1000 anos. Não é gostoso? E lá Jesus vai nos contar tudo. Vai tirar todas as nossas dúvidas. E aí depois disso, a Jerusalém descerá do céu com todos os santos. E moraremos aqui eternamente. A terra será a capital do sétimo reino. Jesus Cristo é o controlador da vida. Ele disse: se você for minha ovelha, eu vou te dar vida eterna. Se você tem um parente, um amigo, esposa, marido que morreu, Jesus está falando hoje para você: eu o ressuscitarei, eu a ressuscitarei no último dia. Crede! Como Maria, irmã de Lázaro, dizia: eu sei, Senhor, que no último dia haverá essa ressurreição. Jesus disse: não, agora. A vida eterna é essa, que conheçam a Jesus como Filho de Deus. Vamos lá. O sinal retumbante da divindade de Jesus. Vamos lá, estamos comentando o livro de João, não o Batista, mas João, o evangelista. A palavra evangelho significa nova, boa nova. Então o evangelho significa boa nova. Nós temos quatro evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas, chamados sinóticos, porque são parecidos, falam as mesmas histórias. E João, o que destoa um pouquinho, ele é diferente. Mas João é o que mais endeusou Jesus. Estava então enfermo um certo Lázaro, um homem chamado Lázaro. Veja, um certo Lázaro. Pelo modo de escrita de João, eu não sei se os originais estão assim, mas eu não preciso saber do original. O original para mim é esse aqui, ó, que está aqui na minha mão. Então eu tenho que ler aqui e interpretar aqui. Aqui tem interpretação suficiente para a minha salvação, é a sua. Ah, mas tem que fazer grego, hebraico. Nada disso. Se você fizer, maravilha. Mas a salvação está em conhecer a Deus, a Jesus como Filho de Deus. Obedecer os seus mandamentos. Ser ovelha de seu aprisco. Então esse tal de Lázaro, esse certo Lázaro, que morava em Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento, ele tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Entenderam agora? Esse certo Lázaro que estava doente era irmão de Maria, aquela Maria que tinha untado os pés de Jesus e secado com suas lágrimas.
Lembra que ela comprou um vaso de alabastro? Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Existe na Bíblia o discípulo que Jesus amava, que é João, e aquele que tu amas. Quem é aquele que tu amas? Lázaro. Então não é um certo Lázaro, era Lázaro, irmão de Maria, amigo de Jesus. Eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Essa doença não vai matá-lo. Então tá bom. E aí os discípulos ficaram todos contentinhos. Então podemos ficar aqui à vontade. E ficaram lá mais 2 dias. Ora, Jesus amava Marta e a sua irmã e a Lázaro. Jesus amava os 3 irmãos, Marta, Maria e Lázaro. Ora, ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disto, disse aos seus discípulos: vamos outra vez à Judeia. Disse-lhes os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuraram apedrejar-te e vai tornar você para lá? Por 2 vezes eles tentaram apedrejar Jesus. Mas como Lázaro morava lá e era amigo dele, Jesus estava indo para lá. Precisamos ir sim. Precisamos ir para lá sim. Jesus respondeu: não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não está a luz. Em outras palavras, fica tranquilo, meu amigo. Eu estou na luz de todos os tempos. Eu estou na luz de Deus. Assim falou, e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Lázaro já dorme, mas eu vou despertá-lo. Aí disseram, e olha que Jesus está falando do sono da morte. A morte é um sono, não outra coisa. Nosso amigo dorme, mas vou despertá-lo. Então disseram, pois, os seus discípulos: ó, Senhor, se dorme, está tudo bem, está salvo. Mas Jesus dizia isto da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. E Jesus disse claramente: nosso amigo Lázaro está morto. Como assim, Jesus? E o senhor não foi lá antes que ele morresse? Mas que descuidado! Mas Jesus tinha dito: essa enfermidade não é para a morte, é para a vida. E folgo por amor de vós, que eu lá não estivesse, para que acrediteis. Mas vamos ter com ele. Você viu como é que é o poder de Jesus? O poder de vida que Jesus tem. Ele disse: ainda bem que eu não estava lá. Porque se eu estivesse lá, a morte não ia se atrever a pegar o meu servo do meu lado. Mas vamos lá. E então disse Tomé. Tomé é aquele que só crê no que vê. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos discípulos, aos condiscípulos. Condiscípulo é discípulo também. Vamos nós também, para morrermos com ele.
Já que temos que morrer, vamos morrer então. Chegando, pois, Jesus. Bom dia, jovem, tudo bem? Vai com Deus. Boa tarde. Chegando, pois, Jesus, achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Uau! Chegou lá, só chegou tarde, o defunto já está lá na tumba, faz 4 dias. Já deve estar até com odores. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios, e muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Ela achou que Maria foi ali falar com alguém, ou não sei. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Olha agora a fé da mulher. Disse-lhe Maria: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Haverá uma ressurreição no último dia. Teu irmão ressuscitará, tua esposa ressuscitará, teu marido ressuscitará, teu filho ressuscitará, teu amigo ressuscitará. Não ficará tumba fechada. Todos os santos ressuscitarão. Entende? Essa é a promessa de Deus. Eu sei, Senhor. No último dia eles ressuscitarão. Olá, boa tarde, tudo bem? Quer aparecer no YouTube ao vivo, falar boa tarde para os meus amigos? Então entra lá, Vigia das Pessoas. Disse-lhe Jesus: ora, mulher. Não, esse ora, mulher foi o que falei, perdão. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Essa é a plaquinha que eles colocam sobre o morto cristão. Eu queria pôr essa plaquinha, mas não pude. Fizeram um velório católico para minha esposa. Eu sei que eu poderia ter feito diferente, mas em respeito à sua mãe, eu fingi que não vi. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isto? Disse-lhe ela: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Eu sei, eu creio que o Senhor é o Filho de Deus. Eu creio que o Senhor é o Messias. E dito isto, partiu em segredo. E chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: o mestre está cá e chama-te. O mestre está cá e chama-te. Ela, ouvindo isto, levantou-se logo e foi ter com ele. Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, vendo, porém, os judeus, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, vendo que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na dizendo: vai ao sepulcro para chorar ali. Com certeza ela vai chorar lá no túmulo. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava e vendo-o, lançou-se aos pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando, os judeus que com ele vinha, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. Na verdade, Jesus também chorou. Aqui está perturbou-se.
Jesus ficou perturbado de ver tanta gente chorando. Eu não sou de chorar, de jogar lágrimas. Mas eu fico perturbado quando vejo gente sofrendo perto de mim. E disse: onde o puseste? Disseram-lhe: vem, Senhor, e vê. Sim, agora no 35 está falando. Jesus chorou. Bom dia! Bom dia. Tudo bem? Tudo. Aguarda aqui um pouquinho. Eu pensei que você fosse a mãe deles. Não, não pode aparecer, vocês são pequenos. Eles estão com você? Não, na sala mesmo. Tá. Vocês iam aparecer se a mãe de vocês concordasse, mas não tá, não pode, tá bom? Sinto muito, mas fala aí bem alto aí. Dá o like. Dá o like. Inscreva-se no canal. Inscreva-se no canal. Fala de novo, não entendeu? Deixa o like, se inscreva no canal. Ô, mocinha, você não vai falar aqui? Não é pra aparecer, você tá doido. Você não vai falar aqui pros meus amigos, dar o like? Deixa o like, tá? Mas vem aqui, você pode aparecer. Eles aqui não podem, são menores. Aparecer onde? Eu tô ao vivo no YouTube. Não, doido. Vai aparecer assim ao vivo, canelada? Você tá bonitinha. Vai com Deus, hein? Bom final de semana. Tchau, amiguinhos. Obrigado, viu? Escreve lá, Vigia das Pessoas, é o nome do canal. Vigia das Pessoas. Vai com Deus. Onde foi que eu parei aqui? Eles me distraíram, perdão, viu? E depois eu vou contratar um editor para tirar esses trechos, né? 35, Jesus perturbou-se no coração e Jesus chorou. Jesus chorou, Jesus chorou. Ele perturbou-se no coração e chorou. Eu sou só de perturbar, eu não sou de chorar. Não me lembro de ter chorado. Tem gente que é assim, homem não chora. Disseram, pois, os judeus: vede como o amava. Ele não chorou porque eu amava. Ele chorou porque estava triste, porque estava todo mundo chorando. E alguns deles disseram: não podia ele que abriu os olhos ao cego? Ele está falando aqui daquele cego lá do templo, do discípulo do tanque de Siloé. Fazer também com que este não morresse? Se ele abriu o olho do cego, não poderia ter curado a doença desse homem? Como assim? Ele era amigo dele? Por que então deixou que morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, veio ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. E disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já faz 4 dias. Disse Jesus: não te hei dito que se creres verá a glória de Deus? Então tiraram a pedra, e Jesus, tiraram pois a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me haveres ouvido. Eu também sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está aqui em nosso redor, para que eles creiam, para que ela creia que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora! E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhes Jesus:
desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Eles acreditaram no milagre que Jesus fez. Muitos judeus, muitos, inclusive alguns fariseus. Mas alguns deles foram ter com os fariseus e disseram-lhes: vai com Deus! E disseram-lhes o que Jesus tinha feito. Depois os principais dos sacerdotes e os fariseus formaram um conselho e diziam: que faremos? Porquanto este homem faz muitos sinais. Este homem é impossível. Se o deixamos assim, todos crerão nele, e virão os romanos, e tirar-nos-ão o nosso lugar e a nação. E Caifás, um deles, que era sumo sacerdote, naquele ano, lhes disse: vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que um homem morra pelo povo, e que não pereça toda a nação. Se alguém tem que morrer, então que morra Jesus, e não nós. Uau! Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus devia de morrer pela nação. O sacerdote Anás foi profeta, e não somente pela nação, mas também para reunir em um corpo os filhos de Deus, todos os filhos de Deus de todos os tempos. Todas as ovelhas do mundo vão se reunir ao redor do pastor, Jesus, o bom pastor. Todas as ovelhas que andam dispersas desde aquele dia, pois consultavam-se para o matarem. Eles quiseram apedrejá-lo e agora estão tentando, de qualquer modo, matar Jesus. Estão tentando forjar um inquérito contra ele. Jesus depois já não andava manifestadamente entre os judeus, mas retirou-se dali para a terra junto do deserto, para uma cidade chamada Efraim, e ali andava com seus discípulos. Gente, o sol foi embora. Eu coloquei a câmera aqui, o celular, para pegar o pôr do sol. Veja, escureceu. E não houve pôr do sol hoje. E estava próximo à Páscoa dos judeus, e muitos daquela região subiram a Jerusalém antes da Páscoa para se purificarem, e buscavam, pois, a Jesus, e diziam uns aos outros, estando no templo: que vos parece? Será que ele vai vir à festa? Não virá à festa? Ora, os principais dos sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem para que, se alguém soubesse onde ele estava, o denunciasse para o prenderem. Dessa vez eles não vão escapar, disseram os sacerdotes. Vamos prendê-lo. Que a graça do Senhor Jesus esteja com você e te dê vida eterna. Que você creia no poder da ressurreição que está em Deus, que está em Jesus. A Ele pertence toda a honra, toda a glória, todo o poder, poder de criação. Você entende? Obrigado porque você esteve conosco até agora. Compartilha, se inscreva no canal, comente aí. Que o vigia das pessoas, aquele que mora lá em cima, depois do sol, te abençoe e te guarde. Que o vigia das pessoas tenha misericórdia de ti. Que o vigia das pessoas faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o vigia das pessoas te dê paz. Muita paz.